Olá, gente, boa noite. Já vamos fazendo aquela velha verificação, né? Dizer se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se dá pra gente prosseguir. Bom, hoje a gente vai dar continuidade, né, à nossa sessão de lives, né, conversando aí com diversos e diversas cientistas sociais, né, que estão atuando no mercado, que estão aí na docência, e que é sempre bom, né, a gente ter esses exemplos, né, para prosseguir e investir na nossa carreira também. Beatriz já entrou, vou chamar ela para participar da live. Olá, Oi, boa tá tudo? noite. Meu áudio tá bom? Tá, o áudio e a imagem estão boas. Perfeito, então tá ótimo. Boa Beatriz, estamos noite, pessoal. esperando o pessoal chegar um Tá, vou pouquinho. aumentar aqui pra mim. Ah, é bom esperar mais gente. É, E aí, só como é que tá as saudade. coisas aí? Estão bem, graças a Deus, muito corrido, né? Tô na fase de tentar qualificar no doutorado. As aulas vão ser retomadas agora, então tô cheia de coisa para fazer essa semana. Preparar plano de curso, um monte de coisa. Mas vai Na dar certo. correria, vai dar certo. Mas eu sempre digo que eu funciono com pressão, entendeu? Entendeu? Então, assim, é o prazo, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo, aí não funciona, aí tudo começa a E fluir. sempre dá certo, não é? Impressionante. Graças a Deus, no final das contas, sempre dá certo. É, E esse por aí, pessoal tá como é que estão as chegando. coisas? Tá tudo bem, eu tô fazendo vários cursos, né? Tá saindo vários cursos online agora. Me inscrevi em tantos que chegam os e-mails, meu Deus, nem lembrava que eu escrevi tanto curso assim. Mas está sendo uma experiência legal, assim, né? Fazendo curso de outras áreas, tá sendo bem interessante. Olha, eu também comecei fazendo alguns cursos, mas eu não dei conta de todos que eu me inscrevi, porque a gente vai se inscrevendo em vários, né? É, Deixa eu só mandar um beijo para a Josélia, que foi minha aluna há muitos anos, assim, no tempo que eu dava aula em escola. Que saudade, eu lembro de todos, viu? Eles sempre perguntam se eu lembro deles, e eu lembro de todos. legal, ela tá aí comentando bastante. Para quem não sabe, eu também fui aluno da Beatriz, Foi de duas disciplinas, né? duas disciplinas. Inclusive, eu vou falar no final um pouquinho dessa experiência. Meu Deus, eu vou ser avaliada. Ai, mas é assim Eu mesmo. acho que a gente pode ir indo começando, né? Já? Pode, que aí o pessoal entra e já vai participando da conversa também. É. Então vamos lá. Eu já estava falando para eles, né? Vamos dar procedimento. Meu cachorro está aqui participando. Vamos prosseguir com a discussão, de conversar com pessoas que têm trajetórias, né, na área das ciências sociais. Acho que todo mundo já me conhece, né? O nome é Marcos Antônio, faço ciências sociais na UFP e dispenso, né, a apresentação. Eu pedi para que você se apresente da forma que achar melhor aí para o pessoal. Tá bom? Boa noite, pessoal. Né? Quero primeiro agradecer o convite do Marcos para participar desse projeto, né? Quando ele me convidou, fiquei super feliz, parabenizei também pela iniciativa, porque eu acho que nós que somos dessa área, nós precisamos de uma rede de apoio, de informação, e eu acho que quanto mais pessoas compartilhando as suas experiências, falando das oportunidades, acaba abrindo um leque. E às vezes você nem tava assim, vou fazer isso, mas aí alguém te apresenta uma outra opção e você vai tendo mais possibilidades de escolha. Então, parabéns ao Marcos pela iniciativa, obrigada por ter pensado no meu nome Obrigado. também. Espero que a gente tenha um bom bate-papo essa noite. Eu me chamo Beatriz Ribas, né? Agora que eu vim falar meu nome. Eu sou formada em Letras e em Ciências Sociais. Fiz mestrado em Ciência Política e atualmente eu estou no doutorado em Ciência Política e estou fazendo uma especialização, o doutorado é na UFMG,
O mestrado foi na UFP. E estou fazendo uma especialização em marketing, organização de campanha, estratégias eleitorais na Universidade Cândido Mendes. Então, basicamente, assim, é um resumo da ópera. E eu estou dando aula como professora substituta na UFP. E tem meu projeto novo, né? Meu bebezinho, que é expertise política também. E a gente vai falar um pouco dele hoje também, que é uma das o meu novo trabalho agora. Mas é basicamente isso. Exatamente. Legal, Beatriz. Ontem eu abri uma sessão de perguntas, né? E aí eu já coloquei um pouquinho no roteiro, já explicando para as pessoas que estão na live agora. E uma coisa que sempre perguntam, né, para fazer, eu acho que cabe muito na introdução, falar um pouquinho sobre essa sua imersão nas ciências sociais, né? Essa escolha pelas ciências sociais e depois, né, pela ciência política. Ah, sim. Na realidade, gente, meu caminho foi um pouco tortuoso, não foi exatamente esse. Como eu disse, eu me formei inicialmente em letras. Vou contar a história para vocês. Foi em letras e já no final do curso eu descobri primeiro a ciência política. Então eu comecei a assistir palestras, a participar de alguns eventos dentro da UFP, né, que é a instituição em que eu me formei, e deu aquele estalo, né, e resolvi mudar de área. Só que eu já estava finalizando o meu curso de letras. Então, assim, eu começo uma coisa, eu tenho que terminar. Terminei o curso, atuei na área e tudo mais. Nunca digo nunca, posso dar aula até hoje, enfim, de português. Mas aí eu mudei de área. Só que o que eu fiz? Eu terminei a graduação e ingressei no mestrado em ciência política. E no mestrado, assim, no mesmo tempo, eu comecei a fazer uma graduação em ciências sociais, licenciatura. Então, eu levei o mestrado e a graduação de ciências sociais juntos, né? Acabei terminando até o mestrado primeiro, porque são mais anos de graduação. Mas foi esse o caminho. Primeiro eu encontrei a ciência política e acabei indo para ciências sociais também, porque eu pensei de uma forma até estratégica também. Além de ser uma área fim, de gostar da área, é uma outra possibilidade de atuação. Então, as duas áreas são bem interdisciplinares, conversam muito bem. Então, eu posso, por exemplo, tanto dar aula em disciplinas voltadas para ciências sociais, quanto, por exemplo, dar aula de ciência política. Legal. Eu Eu também conheci pensei em fazer. O Marcos foi meu aluno de ciências sociais, né? Sim. E agora eu penso um pouco em fazer um pouco esse movimento, né, de fazer letras, para, sim, para investir na questão da escrita, né? Eu acho que agrega bastante. Outra questão, Beatriz, que tem aqui, falando sobre a questão de tu ter, né, uma trajetória híbrida, né? Tu tá atuando na academia e agora tu tá com esse projeto novo de consultoria política. Como que tu consegue administrar tudo isso, né? Enfim. Gente, eu não sei como eu consigo administrar tudo isso, mas eu tento, assim, eu gosto muito eu gosto de fazer várias coisas, então, assim, amo dar aula, eu realmente amo dar aula, eu gosto muito, então eu sou muito realizada em sala de aula. E ao mesmo tempo que eu amo dar aula, a gente sabe que o mercado de trabalho não tá, às vezes, tão bom, né, assim, para a nossa área, para a área de docência. Quem pensa no concurso já está mais difícil aparecer concurso. Então, assim, o meu contrato, por exemplo, na UFP, ele é temporário. Ele vai acabar. E pensando em outras alternativas, eu acabei criando um projeto, né, que é expertise política. Depois a gente pode anotar aqui até o arroba para vocês acompanharem lá também, que é um projeto novo, que é uma coisa que eu gosto, né, que é mexer com comunicação, com estratégia, com marketing político, marketing eleitoral. Então, eu acabei unindo o útil ao agradável, né? Então, eu estou dando aula ainda e comecei esse projeto, porque também, né? Eu comecei a fazer isso. Muita gente, como é que vai dar conta? Eu estava consumindo muito conteúdo, Marcos. E até um conselho que eu dou. Às vezes, a gente consome conteúdo demais e não executa as coisas. Então, chegou o momento que eu vi assim, não, eu tenho que colocar esse projeto para acontecer, porque eu estava com muita vontade de dar início, sabe? Se não vai dar certo, eu não sei, está dando, né? Depois eu vou falar sobre isso. Graças a Deus está dando. Mas eu tinha que começar. Então, o que eu tento fazer é organizar muito bem os meus horários, porque também tem a tese, né? Então, e tem a maternidade. É muita Sim. coisa. Mas algo que tem me ajudado muito é organizar bem os meus horários, organizar muito para conseguir dar conta de tudo. Lógico, nem sempre eu consigo fazer tudo que eu tinha planejado, mas acontece, né? Mas é basicamente Acontece. isso, assim, é tentar administrar muito bem o tempo
as prioridades, eu tenho os meus objetivos, eu tenho as minhas metas pessoais, profissionais, e eu tento sempre, assim, dar um jeito de alcançá-las, entendeu? Uhum. Eu estava vendo uma entrevista com um produtor, né, produtor cultural, e ele estava falando assim, gente, coloca para frente os projetos, né? Se não der certo, faz outro, mas enfim, vai para a prática, né? É importante. E aí, tu tá investindo nessa questão da consultoria política, né? Muitas pessoas, assim, pensam nisso como uma possibilidade de investir, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua experiência, né? E também dissesse pra gente o que é consultoria política na prática, as principais atividades, enfim. Olha, o consultor político é quase que uma espécie de conselheiro, né? Então você dá orientações, você diz o que o político, a equipe dele tem que fazer e eles têm que executar. Lógico que eles podem concordar ou não concordar. Mas o que acontece? Você pode oferecer consultoria em várias áreas. E é um conselho que eu dou também, se você quiser seguir esse caminho, alguém que está assistindo, é você decidir qual área você tem mais afinidade. Você viu que minha página é muito voltada para a parte de comunicação. Não trabalho só com isso, mas é o meu carro-chefe. Então, os serviços que eu ofereço são todos assim, com essa temática. Mas se alguma equipe, algum candidato, alguém diz assim, olha, eu tenho um problema com isso, então você me ajuda a resolver, aí eu monto alguma proposta, algum projeto. E o que eu faço é oferecer cursos, palestras, então já estou começando a ter pedidos nesse sentido. Tem a ideia das mentorias, então que eu faço reuniões particulares, né? Mas agora, nesse momento, estão tudo sendo online. Então, tem procura, sabe? Eu acabei observando que tem uma demanda. E mais importante, deixa eu falar para quem está assistindo a gente aqui, né? Porque como nós estamos falando de ciências sociais, ciência política, que são áreas próximas, o que eu percebi? Que tem muita gente ocupando os espaços que nós não estamos ocupando. Assim, não que essas pessoas não mereçam, não estou falando disso, mas eu estou dizendo que às vezes a gente se concentra muito, por exemplo, é só academia, vou sair, só tenho que dar aula. E não é isso. Existem outros espaços e às vezes esses espaços estão sendo ocupados por outros profissionais. Então, o que eu estou tentando fazer agora, e eu até já conversei sobre isso, eu acho, assim, olha, eu não tenho um sobrenome de peso, eu não tenho um network assim forte para as pessoas me indicarem isso e aquilo, né? Então, não sei se eu já cheguei a comentar em sala de aula, mas acho que não, mas eu vim de uma origem muito humilde. Então, tudo que eu consegui foi assim, dando a cara a tapa, ralando muito, sabe? E o que acontece? Eu falei, cara, eu tenho então que dar um jeito das pessoas me verem. As pessoas têm que me notarem. Então, eu vou pegar o que eu sei fazer, se eu sei produzir conteúdo, eu vou começar a fazer isso. E vai aparecer alguém que se interessa pelo conteúdo. E tá aparecendo, sabe? Então, assim, às vezes você tem medo de executar algum projeto seu, vai em frente. Aí você só vai saber se tentar. E oferecer outros tipos de serviços, mas a experiência está sendo muito valiosa, assim, muito proveitosa. Já estou colhendo bons frutos disso e o projeto começou há pouco tempo. Acho que o Marcos acompanhou o início, né? Já Oi. começou há pouco tempo. Então, eu acho que se eu tivesse mais tempo até para me dedicar a isso, o projeto já teria deslanchado um pouco mais. Só que como eu tenho as outras funções, né? Aí eu tenho que equilibrar um pouquinho. Mas é basicamente isso. O consultor é quase que uma espécie de conselheiro. Eu escolhi essa área mais de comunicação, mas existem várias. Tem gente que presta, por exemplo, consultoria só eleitoral, que é só no período eleitoral. A consultoria política acaba englobando um pouco de tudo. E quando a gente fala de consultor político, é aquela pessoa que acompanha tanto antes, quanto durante, quanto depois da eleição, né? Vai trabalhar no todo ali do mandato do representante e até depois disso, né? Visando uma reeleição, enfim. Mas é basicamente isso, gente. Tá surgindo vários comentários aí. Eu acho que dá pra gente retomar eles depois, né? No final, a galera. Deixa eu só comentar o que a Marta falou. Sim, Marta, é verdade. Viu? É uma das áreas das ciências sociais também. Vamos pegar logo o ritmo. Teve um comentário aqui que foi perguntando sobre
como é que tu estabelece um cronograma de atividades? Se são atividades diárias ou periódicas? Peraí, deixa eu ler a pergunta de novo. Foi mais Tá bom. efetivo para ti estabelecer um cronograma de atividades diárias? Ah, no sentido das minhas, do que eu estou fazendo no momento? Olha, eu estou funcionando a partir de um cronograma diário. Então, eu anoto tudo que eu tenho que fazer naquele dia. Então, eu tenho que entregar tal coisa naquele dia, eu tenho que fazer isso, conversar com alguém, ter uma reunião marcada. Então, eu vou anotando o que eu tenho que fazer naquele dia. Mas, por exemplo, marcaram comigo uma reunião hoje, para ela acontecer daqui a 2 dias, eu já anoto logo, porque senão corre risco de esquecer. Eu tenho que entregar uma parte da minha tese tal dia, já anoto logo. Então, eu particularmente funciono fazendo um cronograma de atividades diário. E é tão bom arriscar, né? Quando você faz É atingir uma ótimo, meta porque quando diária. você não risca, você fica arrasado. Mas é muito bom. E eu aprendi isso até com uma amiga minha, né? Porque eu tenho uma coluna no Jornal do Advogado, que é um jornal daqui de Teresina, e lá eu dou muita dica do universo acadêmico mesmo, tiro dúvidas, falo sobre questões que às vezes para algumas pessoas são básicas, mas para outras não tanto, né? Então, ela que trabalha mais como editora-chefe, ela é muito organizada. Então, ela falou assim, olha, Bia, eu faço agenda todos os dias. E eu fui colocando isso na minha cabeça e acabou dando certo. Funciona muito. A Tem Tamires outra... até entrou aqui, inclusive. Não sei se ainda tá. Legal. Tem outra pergunta. Tu conseguiu localizar? Cadê? Deixa eu ver. Vou procurar aqui. Tá bom. Eita, ela ficou lá em cima, então. Não Foi. localizei, Marcos. Perguntando se tu já chegou a fazer pesquisa focal e apresentar como produto para algum candidato. Não, não, até porque assim, como o projeto começou agora e durante a pandemia, então eu não estou fazendo esse tipo de atividades, né? Eu estou concentrada muito em atividades online, então são reuniões, são mentorias. Então eu dou a orientação, eu faço um planejamento, né, a partir da necessidade do pré-candidato, da equipe dele, e a equipe executa. Até porque como eu estou sozinha ainda, né, eu não tenho uma equipe, eu não tenho outras pessoas, então eu ainda não parti para esse tipo de produto. Só que já tem, por exemplo, empresas que querem conversar comigo, né, para rolar uma parceria. Então, isso ainda está em fase de conversação. Mas, enfim, né, pode dar certo. Pode. E vende bastante, né? Ó, Bastante, gente. Assim, eu estava com muito medo de arriscar, mas acabou tendo uma aceitação relativamente boa, assim. Eu fiquei até um pouco impressionada. Muito mesmo. deixa eu ver outras questões, né? Ah, uma pergunta que surgiu, né? Como construir um currículo para seguir carreira na consultoria política, né? Dicas para quem vai investir nisso. Gente, primeiro é você se preparar muito bem. E se quem quiser seguir essa área, dá uma pesquisada, o que é que faz, que tipo de campo, em que campos podem atuar, pode ser atuado. Ai, gente, peraí que eu confundi. Dá uma pesquisada, olha os campos de atuação, quais são os temas com os quais o profissional lida, para você tentar encontrar um que você tenha mais afinidade. Encontrando isso, aí você vai procurar cursos. Existem muitos cursos bons de pessoas com muita experiência no mercado mesmo, sabe? Não necessariamente são da nossa área, mas que tem muita experiência prática. E isso conta muito. Foi uma coisa que eu aprendi, assim, que é ouvir e aprender com pessoas que têm muita experiência de mercado. Porque às vezes a gente tem uma visão muito teórica das coisas e na prática é outra coisa, né? Tipo, é outra realidade. Então, existe muito curso bom. Eu entrei numa especialização lá na Cândido Mendes, né? Então, a minha especialização, inclusive, ela não está sendo presencial, né? Até porque as minhas outras atividades no momento não me permitem, né? Tenho filho pequenininho, tenho que dar aula na UFP, eu tenho doutorado ainda. Mas como eu queria muito fazer logo, então eu já comecei, sabe? Mas é isso, preparar um currículo a partir de tenha cursos, você busca qualificação mesmo. E tem muito, muito curso, assim, na internet, curso presencial, tem demais. Aqui em Teresina, por exemplo, para quem
já está surgindo várias especializações na área, né? De marketing, de consultoria. Então, já tem bastante até. Já vi uns 3 recentemente. Eu estava até lembrando, tipo assim, quais são as principais competências, né, que a graduação de Ciências Sociais podem trazer para a gente, e uma delas é essa habilidade de análise, né, e solução para problemas complexos, né. Então, nós temos essas ferramentas, né, essas chaves para entender a sociedade. Então, assim, tanto as empresas quanto os representantes, né, eles devem utilizar, né, dos nossos conhecimentos, né. Enfim, existem pessoas que vão atrás. Que é importante também lembrar que tu não tem vínculo com o partido, né. Teve uma pergunta para a primeira convidada, a Aline, né, se era possível conseguir, né, trabalhar com o partido sem estar necessariamente filiado a um partido, né? E tua experiência Sim, é mostrou que é completamente possível. possível. Inclusive, muita gente me pergunta, né? Mas você não começou uma vida associativa para fazer isso e tudo mais, mas realmente não precisa. Inclusive, para quem quer trabalhar assim com o tipo de projeto que eu tenho, é até ideal, porque senão você vai ficar com um grupo de clientes muito limitado, né? Então, não dá para você, assim, de cara, lógico, você tem seus valores, você tem suas convicções, mas eu não me filiei a nenhum partido ainda. E só fazer um adendo aqui ao que você disse, que é muito importante, que nós, cientistas sociais, acabamos tendo uma capacidade de análise muito importante. Por exemplo, eu participei de grupos de outras pesquisas, né? Participei de 2 pesquisas, uma foi com o professor Barry Ames, que é um cientista político da Universidade de Pittsburgh, lá quando estava morando em Minas Gerais, em que a gente pesquisou sobre burocracias brasileiras. Ele é um brasilianista. E, assim, ter essa experiência ajuda muito, né? A gente estava analisando políticas, uma política de educação lá de Minas, e acaba que ajuda demais para a gente analisar, porque tem os dados, mas você precisa interpretar esses dados. Então, o papel de cientista social ajuda muito nisso. Eu participei de outra pesquisa que envolvia mídia e política, e na pesquisa tinham vários cientistas sociais, vários alunos da graduação, alunos do mestrado também. Então, todos eles eram importantíssimos nesse papel de fazer análises. É, já que a gente está falando de pesquisa, né? Uma das tu se dedica à pesquisa sobre políticas públicas, né? A disciplina que eu peguei, inclusive, foi sobre isso. Como é que tu observa esse campo, né? Tanto de elaboração, né? Tanto observar um andamento, avaliação de política pública, são áreas em que o cientista social pode atuar. Pode, com certeza. Você pode atuar com projetos, tanto para você, né, tentar elaborar quanto para você trabalhar nesse processo de avaliação, de monitoramento de uma política, seja para a empresa privada, né? Quando a gente fala de política pública, sempre tem uma visão muito estadista, né? Que o Estado faz e tudo mais, né? Que é uma ação que parte do Estado. Mas tem empresas também que às vezes requerem algum tipo de projeto. Então, a gente também pode entrar nisso, né? E uma dica que eu queria dar para vocês, né? Quando eu fiquei sabendo da live, é que tem uma rede, vocês podem entrar no site que se chama Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. E vocês podem se inscrever nela. E vocês vão receber constantemente e-mails com oportunidades, com textos. Então, tem muita oportunidade de trabalhar com projeto, de pesquisa, de emprego mesmo. Tem também de oportunidade de publicar algum material, os eventos voltados para essa temática, né? Especificamente avaliação e monitoramento. Outra dica que eu tenho e que é uma boa preparação para quem quer trabalhar mais diretamente com políticas públicas são os cursos do ENAP, né, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Então, lá tem muito curso, gente. E, assim, tudo gratuito. Então, você pode ir lá, você pode fazer um curso de avaliação de política pública, de Nossa, muito legal. monitoramento, um curso de gerenciamento de crises. Então, ajuda bastante. Vou repetir aqui. O site é Rede Brasileira de Avaliação e Monitoramento. É Rede Brasileira de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas. Se não tiver certinho, o Google vai corrigir, mas é basicamente isso.
Sim. E o outro site é o ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Esse site especificamente vale muito a pena vocês conhecerem, quem não conhece, porque são muitos cursos e os cursos muito bons, né? Já fiz alguns, então o corpo docente é muito bom, você ganha certificado, então já conta Nossa, para o currículo. Sim, você ganha certificado. Você faz as avaliaçõezinhas e tudo mais. Mas é isso, gente. Ó, uma coisa, né? Como a gente está numa live que é muito voltada para o público que está na graduação, gente, não desperdice as oportunidades. Se puder fazer esses cursos, faça. E vai fazendo currículo. Então, foi uma coisa que eu tentei fazer ao longo de toda a minha graduação. Surgiu uma oportunidade de um estágio extracurricular, faça também. Porque essas experiências que a gente tem fora da sala de aula somam muito, muito mesmo. Assim, estágio que não é só aquele estágio obrigatório, fazer esses cursos também, participar dos eventos, porque isso também vai construindo uma rede ali de pessoas, de networking, e você vai trocando tanto conhecimento quanto contatos também. Isso ajuda bastante. legal. É, tu tem mais alguma dica, assim, para quem está na graduação, preocupado aí com o futuro? Gente, eu sei que o futuro é muito certo. Eu passei por muitas situações assim durante a graduação de não saber o que eu ia fazer depois, como eu ia ficar, sabe? Mas eu acho que mais do que você, assim, não deixa esse medo e essa insegurança paralisar e não te deixar fazer as coisas. Eu lembro até que o Marcos falou que estava com esse projeto, depois parou, depois voltou, sabe? Se você tiver vontade de fazer as coisas, faça. E ainda mais agora que a gente está vivendo num mundo assim tecnológico que nos dá mais oportunidade, assim, mais espaço de mostrar o que a gente sabe fazer. Então começa, se você gosta de um assunto, estuda, se prepare, busca oportunidades dentro dessa área, porque às vezes eu vejo que tem muita gente que espera as coisas acontecerem. E, lógico, não é fácil, né? Não é sempre que você quer e consegue. Mas não espera terminar o curso para você efetivamente trabalhar, sabe? Tem muita gente que faz isso. Se você conseguir conciliar o estudo com algum estágio, com alguma oportunidade, faz. Eu acho que essa experiência no mercado ajuda muito a quem está na graduação. Outra coisa, não menospreze as oportunidades de grupo de pesquisa, de você começar a participar dos eventos, primeiro como ouvinte, depois, né, apresentando o trabalho. Eu lembro que minha primeira apresentação na graduação foi assim, eu queria começar a vida acadêmica efetivamente, né, participando e tal. Eu pedi para um monte de professor, na época do curso que eu fazia, para entrar nos grupos de pesquisa. E foi uma coisa difícil. Não, porque nosso grupo já tem tantas pessoas, não, isso, não, aquilo. Aí chegou uma professora nova no departamento e eu falei assim, professora, a senhora estuda o quê? Eu pesquisei sobre a vida dela, tal, o que, é que ela estudava. E ela estudava a língua árabe. Tipo, eu não sabia de nada disso. Aí eu cheguei, professora, é o seguinte, eu vi que a senhora estuda arabismo, né, e tudo mais, e eu quero estudar isso também. Então, eu quero uma oportunidade, eu quero aprender. Ela falou assim, Beatriz, ótimo, eu tô precisando de alguém para né, me ajudar aqui nas pesquisas e tudo mais. E eu comecei assim. E eu lembro que o primeiro, e isso foi muito importante para mim, que ela falou assim, olha, então a gente vai apresentar, você vai escrever. Aí eu lembro que o primeiro seminário que eu participei, o primeiro evento foi em Fortaleza. Gente, vocês não têm noção, eu pegava assim, o microfone, eu tremia, minha voz tremia tanto, mas tremia, não, passei muita vergonha, né? Porque eu lembro que os colegas que estavam comigo ficavam assim, Bia, calma, nossa, mas você estava nervosa. Só que eu fui indo, e eu fui indo, e eu fui vencendo esse medo, né? Fui deixando de ficar tão travada. E hoje em dia eu dou aula, assim, tipo, e me sinto muito bem em sala de aula, né? Então, assim, não tenha medo de fazer as coisas e dê o seu melhor em tudo. Assim, desde uma simples apresentação de seminário. Tudo isso conta. Olha só, antes eu era super travada, hoje em dia eu tô falando de estratégias de comunicação para candidatos e partidos, né? Tipo, como eu ia imaginar que eu ia falar sobre isso, entendeu? Então, são habilidades que você vai adquirindo. E essas experiências me ajudaram demais, assim, a chegar onde eu estou hoje, né? Não vou dizer que estou onde eu queria exatamente, porque ainda preciso, como é que eu digo, assim, eu tenho que ficar um pouco mais estável, né? Ainda estou em Uhum. fase de testes, muitos testes. Ah, legal compartilhar isso.
Eu também, assim, para aprender a falar, perder o medo de falar, eu tive uma amiga que ela sempre me botava para falar em qualquer coisa. Agora o Marcos Antônio vai falar aqui. E aí eu fui aprendendo a me preparar, né? Eu já ia preparado, porque eu sabia que ela ia me colocar para falar em algum evento, alguma coisa. Mas eu entendi depois, ela me explicou que foi proposital. É, Enfim. assim, às vezes a gente vai deixando essas oportunidades simples passarem e não vai aproveitando. Tipo, eu me formei com pessoas que hoje em dia não dão aula, porque não conseguem dar aula. Então fizeram um curso inteiro, né, de licenciatura, mas não se prepararam para ingressar no mercado de trabalho. Não só por falta de oportunidade, às vezes, mas porque a pessoa não fez a própria parte, né, enquanto esteve no curso. Mas esse é o conselho que eu dou, assim, é você aproveitar todas as oportunidades da graduação, assim, em termos de formação mesmo. Muito bom. O que eu tinha para falar em relação à experiência que eu tive contigo, né, que foi uma das experiências mais importantes da minha graduação, porque eu peguei uma disciplina que era, para quem não sabe, né, tópico, né, que é depois das teorias, e que o professor tem uma liberdade maior, professor, professora, para escolher uma temática, né? E a Beatriz escolheu políticas públicas, que não estavam na grade. Então, assim, quando eu peguei essa disciplina, né, abriu para mim um campo de possibilidades que eu fiquei, assim, ao mesmo tempo que indignado, que talvez eu poderia terminar o curso sem pegar essa disciplina, né, fiquei muito feliz por ter tido essa oportunidade, né, eu acho que é um campo, assim, que dá para a pessoa investir mesmo, e que a gente está sempre precisando de políticas públicas, né, a gente está sempre precisando avaliar, precisando colocar novas em prática, então, assim, uma área muito boa de se atuar. Ah, eu fico muito feliz de saber disso, muito mesmo, porque eu ofereci, era realmente uma disciplina que o professor escolhe a temática, né? E como já é uma temática que eu estudo, falei, não, então eu vou ofertar uma disciplina de políticas públicas. E quando eu soube que não tinha na grade curricular da UF, eu fiquei assim, meu Deus, mas como, né? Então ainda bem que eu escolhi essa disciplina, porque realmente a gente precisa ter formação nessa área. Assim, é muito importante que a gente conheça um pouco sobre o que é política pública e como é que a gente pode trabalhar com isso. Então, existe todo um campo que são para essas pessoas. Olha só, eu recebo vários e-mails da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação com muita oportunidade para as pessoas que sabem avaliar políticas públicas. Muitas mesmo, sabe? E com uma certa constância. Então, tem um monte de empresa que precisa. E às vezes a gente não tem, é uma carência na nossa formação. Então, que bom que eu pude contribuir com isso, que vocês tiveram essa oportunidade. Assim como eu tive também, e eu fui ter esse contato mais direto com essa literatura, por incrível que pareça, Hum, no doutorado mesmo. Então, nossa. no doutorado, eu tive disciplinas de políticas públicas. Eu já estudava política pública no mestrado. Tinha sim uma disciplina, mas na época eu não peguei porque eu estudava outra coisa. Só que aí no doutorado eu tive a oportunidade de ter uma disciplina sobre Estado e políticas públicas e acabei gostando muito da área. Então eu falei assim, cara, eu precisava aprender isso, sabe? Então tive acesso a um material bibliográfico enorme, tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa. Quando eu recebi uma proposta para trabalhar numa pesquisa com o Barry Ames, que é tipo assim, uma das grandes figuras da ciência política, eu fiquei assim, nossa, como é que eu imaginei que um dia eu ia trabalhar com ele, entendeu? Então, foi por meio das políticas públicas que eu tive essa oportunidade. Foi uma experiência enriquecedora. Eu fazia entrevistas, eu andava nas instituições do governo de Minas Gerais. Então, eu tive contato com muita gente, eu ouvi muito relato de experiência de pessoas que trabalhavam com a burocracia mesmo, que formulou a política, que executou. Então, assim, foi um processo enriquecedor para mim, me ajudou demais a aprender como fazer pesquisa, como fazer entrevista. E, assim, realmente é um campo que tem muitas possibilidades, muitas mesmo. A Marta fez uma pergunta aí, perguntando o que você estudava no mestrado. Ah, Marta, o que eu estudava no mestrado era confiança política. A minha pergunta era basicamente assim: receber um benefício de um programa de transferência de renda faz a pessoa confiar mais nas instituições políticas, né? Porque sempre se ouviu na realidade, e eu estudava Bolsa Família.
que as pessoas que recebiam Bolsa Família tinham até uma certa dependência do governo e sempre iam, né, votar junto com o partido que criou a política e tudo mais. Então, eu queria saber qual é o nível de confiança entre os indivíduos que recebem o Bolsa Família e os indivíduos que não recebem, né? Tem alguma diferença gritante? Então, era basicamente isso que eu estudava. E eu descobri que não tinha diferença. Então, assim, as pessoas não confiavam mais nas instituições políticas porque recebiam o benefício do governo. Isso não queria dizer nada. Outras variáveis explicavam esse tipo de sentimento, né? A pouca confiança, porque na realidade as pessoas confiam pouco nas instituições políticas. E eu fiz essa análise aqui no Brasil. Eu entrei no doutorado com a proposta de fazer essa análise para outros países da América Latina. Só que aí eu tive essa disciplina de políticas públicas. E eu acabei mudando totalmente. Hoje em dia eu estudo Fundeb, né, que é o Sistema de Financiamento da Educação Básica aqui do Piauí, analisando as receitas e as despesas para tentar encontrar, por exemplo, as causas e as consequências das desigualdades fiscais entre os municípios, né? Então, o que é que provoca isso e qual é o impacto disso na infraestrutura, no pagamento dos professores, fazendo uma análise comparada de todos os municípios aqui do estado. É. Em relação a, antes de finalizar, né, eu queria falar para o pessoal que quem está afim de algum curso livre, está tendo no YouTube do grupo Opinião Pública, esse é o nome do canal, um curso online muito interessante para saber como as pessoas, pesquisas relacionadas às eleições municipais, né? Muito bom, ofertado pelo grupo da UFMG, né? Esse grupo ele é liderado pela professora Mara Teles. Então, talvez alguns já conheçam, né? E está tendo uma série de apresentações e debates no YouTube. É muito bom, assim. A UFMG está com muita atividade online. E é bom, às vezes, vocês acompanharem as páginas dos programas de pós-graduação lá, que vocês vão encontrar muitas atividades para assistir, para acompanhar. E as pessoas que participam dessas conversas, desses debates, são todas, assim, muito preparadas, assim, são muito bons. Eu estou fazendo, gostei bastante. Beatriz, acho que é isso, né? Agradeço muito pela tua participação, sempre aí apoiando os alunos, em todos os projetos, isso é louvável. E quando eu fiz a proposta para ti, né, de cara você aceitou participar dessa live, eu acho que tem muito a contribuir. Para mim, já coloquei mais opções, né, em relação à questão profissional. E espero que sirva para as pessoas que assistiram, né, e vai continuar aí no GVT o vídeo. Manda para um amigo que tem interesse, que gosta da área da ciência política, ou outras áreas, enfim. Eu agradeço o convite, Marcos. Agradeço também a vocês que ficaram até aqui. Obrigada, Marta. Eu estou lendo suas mensagens. Muito obrigada também. Sucesso também na vida de vocês, nos projetos de vocês. Eu realmente torço muito pelas pessoas. Eu gosto muito de compartilhar as conquistas das pessoas, assim, eu gosto muito, porque eu também, assim, fico muito feliz quando fazem isso por mim. Então, é muito bom quando a gente tem outras pessoas que apoiam e torcem pela gente. Então, acreditem nos projetos de vocês, coloquem pra frente. Eu apoio muito, eu acho que é melhor a gente se arrepender. É pior se arrepender de não ter tentado. Então, assim, vai, tenta, se preciso, reformula, volta atrás. Mas é isso, gente. Para quem está na graduação, começa a procurar oportunidades. Não deixe para fazer isso apenas quando sair da graduação. Então, vai olhando, vê as possibilidades dentro da sua região, fora dela, se você tiver a oportunidade de sair. Então, é isso, gente. A gente, às vezes, tem que ir realmente atrás do que a gente quer, né? Isso eu tiro muito pela minha experiência. Então, as oportunidades que eu consegui, eu tive que correr bastante atrás. E, se me permitem, eu vou até fazer um relato aqui, né? Que a gente ainda tem tempo, né? Tem, claro. Que eu lembro, né? Não sei porque eu não estava no meu script falar sobre isso agora. Mas o meu marido também é professor. E ele já tem uma carreira de professor há mais tempo que eu. E eu lembro que, até quando eu entrei no mestrado e tudo mais, então muita gente sempre olhava um pouco torto, assim, né? Tipo,
Não, mas às vezes só conseguiu isso porque, né, o marido já é professor, já tem uma certa experiência e tudo mais, na realidade. E o pessoal, muita gente no começo, claro, acabava desmerecendo todo o meu esforço. Então, assim, as pessoas não imaginavam o quanto que eu me esforcei para conseguir chegar até onde eu tô, assim. Quem fez a prova de mestrado foi eu, quem fez a prova de doutorado fui eu também. Quem dá aula, quem vai para a sala de aula sou eu. Então, assim, às vezes você sempre vira e volta, vai ouvir algum tipo de comentário assim, mas esses comentários nunca me desmotivaram na realidade. Eu sempre ficava assim, poxa, peraí, essa pessoa tá enganada. Então, eu tenho que mostrar para esse pessoal que estão errados, não é assim. Mas isso foi durante um tempo, depois acabou, porque eu acho que você vai mostrando que você vai conseguindo construir a sua autoridade, né? E às vezes algumas pessoas passam por esse tipo de situação. Então, que não se desmotivem por causa disso também, porque não foi nenhum empecilho para mim. Lógico que sempre foi muito importante ter alguém dentro de casa que me apoia, vai lá, faz isso. Eu tenho muito apoio com relação a isso. Mas, assim, teve muito esforço meu, bastante mesmo. Assim, muita ideia que veio da minha cabeça. Então, o pessoal às vezes não consegue separar as duas coisas, infelizmente. Infelizmente. É a mesma discussão da sorte, né? Você tá ali se preparando, passando a noite assim, sem dormir, aí vem alguém e fala, nossa, que sorte que você tem. O pessoal só vê o resultado, mas não vê todo o processo que você fez para chegar até ali, né? Eu lembro que para passar no mestrado, gente, eu tinha saído da área de letras. Então eu estava indo para uma área nova, uma área que eu só estava gostando, mas eu não tinha tanta leitura, tanto conhecimento daquela área. Então eu li tanto, eu fiz tanta resenha que vocês não têm noção. Eu li toda a bibliografia do edital. Aí eu lembro que depois eu conversava com outras pessoas, não, mas eu só li tantos livros. Eu falei assim, cara, eu não podia ler só 4 livros, era a oportunidade da minha vida. Porque eu realmente, eu tenho que ralar até hoje, assim, porque hoje eu já estou até melhor, né, até em termos financeiros e tudo mais, mas eu vim realmente de uma realidade muito, muito humilde, né? Então, meu pai sempre foi representante comercial, a minha mãe sempre trabalhou como doméstica. Então, eu por eu, assim, né? Eu tive que ir com, assim, sempre me empenhar muito para as minhas coisas. Antes de tu responder a Marta, né? Eu falei que é a mesma coisa, mas não é, né? É parecido. Você pensa sobre regulamentação para a gente não ter que explicar tanto o potencial técnico de cientistas sociais para além da docência, educação básica e outros e pesquisa acadêmica? O que você pensa sobre isso? Olha, eu sou favorável, né, que regulamentem a nossa, assim, que reconheçam, tipo, a existência da profissão. Inclusive, eu acho que, por exemplo, no caso dos cientistas políticos, vai ter votação para chapa na ABCP e tudo mais, e uma Uhum. das pautas é o reconhecimento da profissão, se não me engano, né? Então, eu Sim. acho sim que é importante para a gente, assim, porque às vezes, até para você ter, não só para ter o reconhecimento na sociedade, mas para que, tipo, a gente estuda muito, a gente desempenha muitas atividades, a gente tem uma contribuição enorme para a sociedade. Então, eu acho que nós deveríamos ter o status de profissional, assim, reconhecido, né, formalmente, né, de cientista social, de cientista político. Essa é a minha Antropólogo. opinião, né? Concorda também, Marcos? Concordo, né? E os antropólogos também, né? As antropólogas. Sim, exatamente. Tem Não, é um porque assim, pessoal. olha só, Pode... o que eu também penso? Porque isso às vezes vai deixando a corporação, vou usar esse termo, mais forte. Então, até para exigir os direitos depois, para se organizar, a gente teve uma disciplina sobre grupos, né, de interesses. Sim, Então, assim, às vezes, você ter esse reconhecimento formal da profissão pode facilitar esse processo de, de articulação do grupo, né, de profissionais, em termos de remuneração, sobretudo, reconhecimento e remuneração, porque a gente acaba ocupando cargos que poderiam ser para a nossa formação. Sim. Peraí, deixa eu ler direito. Reconhecimento e remuneração, porque a gente acaba ocupando cargos que poderiam ser para a nossa formação e abre para geral com salários menores. Exatamente. Eu falei aqui no início da live
que às vezes tem muitos espaços que poderiam ser ocupados por nós e não são, que são pessoas de outras áreas, com outras formações que ocupam. E claro, assim, não estou criticando porque isso é legítimo, né? Se as pessoas podem fazer isso. Mas é bom porque a gente vai delimitando o nosso território mesmo, vai conquistando vagas em concursos, vagas em instituições, principalmente. Então, a gente vai abrindo espaços para esse tipo de oportunidade com a regulamentação. Exatamente, isso vai facilitar muito para abrir campos de trabalho no mercado. A gente acaba sendo muito amplo e muitas pessoas acabam ocupando e nem sempre é a gente que tem a formação para aquele cargo, né? E tem também o fato das pessoas não conhecerem, né? Assim, o pequeno e o médio empresário, que são os que mais contratam, né? Eles não têm conhecimento, né? Eu vejo a galera trabalhando muito com grandes multinacionais, né? Que já procuram esse perfil mais criativo, crítico, mas desses que mais empregam realmente não tem muito conhecimento. Não, não tem. Eu tô vendo até, dependendo de onde você vive, é muito difícil. Exatamente, ainda tem esse problema. Por exemplo, eu recebi há pouco tempo, a mensagem de uma pessoa. Gente, esse tipo de dúvida é muito frequente. Vocês não têm ideia. Eu recebo muita dúvida das pessoas que estão na graduação, que estão saindo e querendo saber o que é que fazem depois. E é uma resposta muito difícil de você dar. Então, assim, é muito difícil, você até quer ajudar, mas você não sabe, porque depende de N fatores. Eu respondi, uma das respostas foi que eu dei, olha, depende de onde você tá também. Então, você tem que ver o que as pessoas formadas na sua área fazem na região que você vive. Como é o retorno financeiro delas, assim, tenta pesquisar e tudo mais. Porque é difícil falar para a pessoa, olha, faz isso. Não, você vai se formar e vai entrar, porque você não sabe onde a pessoa tá, qual é a realidade local. A profissão não é regulamentada para muitos, né, para ocupar outros tipos de cargo para além da docência. Então é muito difícil. Eu lembro que antes de entrar no curso eu vi um vídeo no YouTube de uma menina que estava falando, né, que trabalha desde a graduação. E ela é de São Paulo. Aí, tipo, né, meio que se explica o porquê disso. Mas é bom a gente pensar mesmo a nossa realidade com as nossas especificidades, né? Sim, olha só, aqui falando um pouco do pessoal da ciência política, né? Agora que os cientistas políticos estão ficando mais conhecidos. Antes a gente ligava a TV e quem estava na mesa de debates falando sobre política era um economista normalmente, além do jornalista, sabe? Então agora parece que a profissão está se tornando um pouco mais reconhecida e os cientistas políticos estão ocupando esses espaços. Hoje você ouve o jornal, você já escuta, um cientista político, liga a TV, você vê alguém participando lá. Então, assim, é um processo lento, é um processo demorado e a gente precisa se unir para conseguir chegar nesses espaços. E é difícil, né? É, tem muita gente que comenta, inclusive, o seguinte: não esperem aparecer proposta de estágio, de emprego, especificando que é para ciências sociais. Assim, se você acha que tem competência, mostra, né? Fala que você é capaz, que quais são as ferramentas que você tem para atuar nessa área, enfim. Também eu acho que tem essa luta da prática, né? De pessoas que estão fazendo esse rolê aí, de tentar ocupar esses espaços. A Nicole está compartilhando a experiência dela, dizendo que é formada desde 2012 e nunca consegui trabalhar na área. Infelizmente, também é uma falha na graduação que muitas vezes fica apenas na teoria e esquece da prática. A gente estava até falando, Nicole, no começo da live, né? Que é muito bom que você tenha a oportunidade de fazer estágios extracurriculares, de ter contato com pessoas que têm muita experiência de mercado, porque acaba abrindo um leque de possibilidades que às vezes só na academia você não consegue enxergar. Porque a gente realmente tem uma visão muito academicista da vida. Não estou dizendo que isso é errado, né? Porque também isso faz muito parte da minha vida, né? Mas, às vezes, conseguir enxergar outras oportunidades é muito importante. Sabe onde foi que eu vi isso? Vou contar para vocês. Sério, eu estava aqui no Piauí, na graduação, no mestrado, e eu só enxergava a docência, né? Só a docência, é uma coisa que eu gosto também. Quando eu fui para o UFMG, que aí eu já fui para um centro maior, né? Uma instituição um pouco maior e tudo mais. Cara, eu vi lá que as pessoas tinham outras ideias, trabalhavam no mercado, lógico, o lugar também favorece, porque tem mais oportunidade.
Mas eu vi a gente tentando montar a própria empresa de consultoria, de trabalhar com projetos, de trabalhar com avaliação de políticas públicas. E eu fiquei assim, cara, eu tenho que também me permitir enxergar essas outras oportunidades, né? Porque às vezes a gente acaba não tendo a oportunidade de perceber. E isso foi me dando uma coragem, entendeu? Para tentar me aventurar por outros caminhos que não só pensar em concurso público, né? Esperar a vaga, até porque tá difícil, né? Se a gente for Tá esperar, tá bem difícil. complicado. Mas foi quando eu tive a minha experiência na UFMG que eu comecei a ver o tanto que as pessoas pensavam também nas oportunidades de mercado e não tão somente na docência. Então eu falei assim, cara, eu também tenho que acordar para isso também, né? Boa noite, Luiz. Luiz chegou também. Tem uma pergunta aqui da É. Marta, né? Gente, eu não sei que horas começou a live. Eu sei que com uma hora derruba, né? Não, mas eu acho que ainda tem alguns minutos. Tem alguns minutos. Tem mais pergunta? Tem uma pergunta da Marta. Ela está falando como vocês veem a regulamentação das ciências sociais e Não, a gente já antropologia. respondeu, Marcos. Não, ela está perguntando se é possível ter a regulamentação das ciências sociais como guarda-chuva, né? Como cientista social, incluindo antropologia, ciência política e sociologia. Olha, Marta, eu não sei opinar. Também Vou, não. vou bancar agora e fiz aqui. Eu realmente não sei opinar sobre isso. Até porque eu não estou muito por dentro dessa discussão. Né? Eu tenho uma opinião formada, mas eu não estou acompanhando essa discussão. Né? É bom fazer esse tipo de pergunta, porque agora eu vou me informar mais sobre isso. Mas eu não sei dizer se teria essa possibilidade. É. E concordo com o último comentário da Marta, né? De pensar a realidade dos alunos, né? Então, assim, os alunos, eles muitas vezes precisam para o mercado. Então, acho que é importante contemplar as duas áreas, né? Olha assim, e na realidade, sempre que um curso é criado, você tem que criar o curso, né? Pelo menos a meu ver, você tem que projetar o curso pensando na realidade local também. Então você tem que criar o curso e tem que, tipo, é viável assim a atuação no mercado aqui na região, tem oportunidade de trabalho, como é que está a demanda por esse tipo de profissional. Então isso é muito importante, porque às vezes há um curso numa cidadezinha muito pequena e que não faz sentido nenhum ter aquele curso. Não porque as pessoas não mereçam estudar ou fazer aquilo, mas é porque simplesmente não vai ter depois uma oportunidade de atuação, de executar a sua formação ali na prática, entendeu? Então acaba ficando muito distante, tanto a finalidade do curso quanto a formação, né? A necessidade do estudante, de trabalho e tudo mais, né? É. E o curso de Ciências Sociais, por ser muito amplo, né? Eu acho que dá para adaptar. É muito amplo. Mas acho que vai muito do perfil de cada um. Com relação ao que, Yasmin? Ah, não, cadê? Tá aqui em cima. Ó. Sou de Teresina, vivo na Espanha. Desde a graduação trabalho. Mas eu consegui trabalhar em cada área que eu nem imaginava que era possível. Ah, sim, agora eu acho que ela está falando mais de um esforço por parte do estudante. Gente, eu acho que é uma combinação de fatores, né? Nem você esperar tanto da instituição, nem você também, assim, tipo, tanto a instituição tem que lhe dar condições, lhe dar a formação, como tem que partir, ter uma contrapartida sua. E eu falei sobre isso, Yasmin, também, que eu tive experiência de conviver com pessoas que não aproveitaram as oportunidades, que não participaram dos grupos quando podiam, que só fizeram aquele estágio porque era obrigatório, mas desperdiçou as oportunidades, por exemplo, de estagiar em outro lugar. E acabou que se formou e não teve para onde ir. Lógico, às vezes a pessoa quer muito, mas não tem oportunidade, não tem vaga. Não, isso acontece, eu passei por isso, né? Não sei como vai estar a minha situação daqui a alguns meses. Mas, assim, eu sempre digo, eu estou fazendo a minha parte, né? Então, não vai ser a falta de preparação, não vai ser a falta de procura. Então, a gente também tem. Travou um pouquinho aqui. Travou para ti a minha imagem? Minha? Parou você, assim, deu uma Ah, pois é a congeladinha. minha Agora internet. voltou. Gente, mas estou gostando muito desse bate-papo, assim, é muito bom Também gostei porque bastante.
a gente vai compartilhando essas experiências e acho que tudo isso serve bastante para a gente refletir sobre o que quer fazer, sobre o que está fazendo agora. E às vezes ainda dá tempo, assim, você se reorganizar, né? Fazer outros planos, isso acontece muito. Mas essas incertezas, essas dúvidas são muito frequentes. Eu também passei por isso, né? Cadê? Eu conheço gente que quase não consegue estagiar, porque não tem. Deixa eu ver. Não é falta de articulação do curso, se tratando de estar. Não entendi, desculpa. Ah, você está dizendo que conhece gente porque que não conseguiu estagiar porque não teve a articulação da instituição com as empresas? Ó, eu vou pedir para ela reformular só para a gente ler depois, mas eu vou ler a pergunta do Luiz. Os cursos e sub-áreas das ciências sociais pecam em não trabalhar paralelamente esse interesse pelo mercado na iniciativa privada? Olha, Luiz, eu digo assim, você tem que, quando você escolhe um curso, você tem que dar uma olhada no projeto pedagógico do curso. Então, você vê a grade de disciplina. A grade de disciplina já diz bastante sobre isso. Então, você vai ver qual é a porcentagem de disciplinas que são puramente teóricas, qual a porcentagem de disciplinas que já são mais voltadas para a prática, mais voltadas para o mercado. Então, tem, por exemplo, no caso de pós-graduação, que o forte são os estudos teóricos. E tem graduação que os fortes são aqueles estudos mais empíricos. Então, isso também diz muito sobre a instituição. Mas, a meu ver, é fundamental tentar conciliar o quanto puder, né? O quanto a instituição puder, tanto a parte da teoria quanto a parte da prática. E eu acho que é 50% ali, né? Da sua formação está na universidade, os outros 50% está na sua vivência e experiência de mercado. Digo em relação não só à docência como principal opção. É sobre isso que a gente está falando também, Luiz. Mas eu acho que é isso. Sempre você consultar o projeto pedagógico do curso, às vezes diz muito sobre o perfil da instituição. Tem mais alguma pergunta? Eu odeio digitar essa caixinha, deve ser muito difícil mesmo. Eu não é morro uma de pergunta, medo. é um relato. Conheço pessoas que penaram para conseguir um campo de estágio, mesmo sendo estágio obrigatório do bacharelado. Marta, aí realmente tem que ser um esforço da instituição de tentar firmar parcerias com os órgãos, com as instituições, sabe? Para dar oportunidade para os alunos, para dar possibilidade. Não é para ser algo tão difícil assim, né? Deveria ser um pouco mais fácil. No campus da UF, né, os alunos de ciências sociais, eles não têm estágio de bacharel, né? Estágio obrigatório. Mas muitos estão conseguindo, conversando com professores que têm contatos de pessoas que estão tanto na área privada quanto em secretarias, e estão conseguindo nesse sentido, assim, de correndo mesmo atrás, mesmo não tendo como obrigatório. Acaba que depende muito do esforço do aluno de encontrar o próprio estágio, né? Mas é isso, gente. Se a instituição tá difícil, você tem como tentar essas articulações, conversar com os professores, porque às vezes os professores realmente têm algum contato dentro de alguma secretaria, algum órgão que pode viabilizar algum estágio. Ainda mais para quem está fazendo bacharelado, né? Porque o estágio tem que ser mais desse tipo de instituição. Então, quando eu fiz a graduação, eu fiz essa opção mesmo de cursar a licenciatura. Porque, como eu também queria ir para a área da docência, a licenciatura poderia, né, me permitir atuar nesse meio, caso eu precisasse, né? Uhum. Quando eu me formei, não tinha estágio obrigatório. Nossa, Nicole, não tinha então, assim, mas você teve a experiência de fazer um estágio? Mas, gente, é isso. Se não tem estágio obrigatório, vê se você consegue um. Assim, porque é uma experiência enriquecedora, muito mesmo. Eu consegui fazer estágio ainda no curso de letras. Eu lembro que a Defensoria Pública... Oi. Tá falando aqui que vai cair a live, eu acho que a gente pode encerrar e abrir outra, né? Só para conversar com o pessoal. Só para se despedir, né? Então tá bom, gente. Tá. Vamos voltar, gente. Peraí. Gente, voltando aqui para a gente finalizar, conversar um pouquinho as últimas questões, esperar a Beatriz entrar de novo.
Foi a Nicole que fez a última questão, né? Eu não lembro. Se puder mandar de novo, escrever de novo. Pronto. Pronto. Que bom que o povo voltou, né? É porque, Eu tava nossa. falando que eu não lembro do último comentário. Ah, Marta, que bom. Fico muito feliz. Muito, muito feliz mesmo que vocês tenham gostado da live. Ah, foi. A Nicole disse que não era sobre isso que a gente estava falando, né? E da dificuldade, às vezes, que os cursos têm em firmar essas parcerias. Mas, gente, eu gostei demais. Inclusive, agradeço de novo ao Marcos, agradeço vocês que, né, voltaram mesmo para a segunda parte da live, mesmo que só para a gente se despedir. Obrigada mesmo aos que acompanharam. Fiquei muito feliz em participar, adoro conversar sobre essas experiências. Também agradeço muito a todo mundo que participou, que comentou. Dá para ver as informações, né? O pessoal tá mandando para outras pessoas. É interessante. Mais um comentário. Vamos, Marta, eu vou me informar mais sobre esse assunto. Na Sim. época que eu fui Olha, assistir um projeto mesmo. Acontece, Nicole, às vezes a gente passa por essas experiências, assim, né, para agregar no currículo e alguma coisa. Assim, às vezes isso acontece de fato. Mas eu espero que você se encontre, que você trabalhe com projetos que te instiguem mais, assim, né, que você goste mais. Cadê? Tem mais participação? Acho que é não isso, sei. gente. Eu tô lembrando agora do questionamento da Marta, né? Que entrou em contato comigo um pessoal que está organizando um conselho, né? Federal dos sociólogos, da sociologia, né? E eu tentei procurar da ciência política, eu achei, né? O pessoal da BCP que está se organizando, mas antropologia não. Não tem mercado onde, Anderson? Você é daqui de Teresina? Ela é de Teresina. Ah, assim, é porque, como a gente estava falando, né? Às vezes a gente só pensa nas oportunidades de academia, né? Então, tem cursos de formação, tem plataformas com cursos também que, a partir deles, isso pode, às vezes, te ajudar a pensar em outras possibilidades de atuação, né? Então, assim, às vezes até tem possibilidade, mas a gente acaba não enxergando exatamente por esperar sempre só da aula, né? Nicole, amém, muito obrigada, assim, que todos nós, assim, acabamos, que a gente alcance sucesso nas nossas escolhas profissionais e pessoais também. Mas agradeço a vocês. E o Vicente já tá ali, esperando, Já gente, tá tem um pedindo para bebezinho. parar. Né, porque aqui é o horário, é ele que diz, né, como o Marcos falou, ele que manda, tipo, era 7 Ele que horas, manda. porque o bichinho ainda precisa Mas foi dormir. muito bom mesmo. Gostei bastante do diálogo. Eu que agradeço. Maria Clara, eu estava pensando em você esses dias. Você sumiu, eu não tenho contato. A Maria Clara sumiu, de verdade. Eu estava pensando nela esses dias, inclusive. Mas é isso, Então é gente. isso. Muito obrigada, viu? Muito Agradeço demais. obrigado, Beatriz, a todo mundo que participou. Foi ótimo. Depois a gente faz de novo, né, um bate-papo parecido. Ah, por favor, me convidem sempre que quiserem. Peço também para acompanharem lá a minha página também, né? Assim, a gente sempre tem que pedir esse apoio, essa força das pessoas, então se puderem acompanhar, verem lá como eu trabalho, o que é que eu faço também. Então, assim, serão todos muito bem-vindos. Eu espero contribuir com vocês. O vídeo vai ficar Obrigada. no o vídeo vai ficar no Oi? GVT e eu vou marcar os teus perfis, né, para o pessoal ir atrás, curtir, comentar, enfim. Tá bom, gente, agradeço demais. Então, boa noite para todo mundo. E é isso, é pensar nos projetos e executar. Vamos lá, não é fácil para ninguém, né? Até mais, gente. Boa noite. Até